Deus abençoe, irmão. Nós estamos muito felizes por gravarmos mais um vídeo aqui falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos no nosso assunto sobre as 3 etapas da graça. Nós já caminhamos, desde o Egito, mostrando o que era o mundo, e nós passamos pelo Mar Vermelho, mostrando o que era a justificação, e nós passamos pelo deserto, mostrando o que era a santificação. Agora nós queremos possuir a terra prometida, que é o Espírito Santo. Então, esse é um assunto importante, importantíssimo, porque ele é o passaporte para o arrebatamento. Para a noiva eleita, ele é o passaporte para o céu. Ele é tudo que nós precisamos. Então, eu gostaria de convidar o irmão Júnior para fazer uma oração antes da gente começar. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, nós te agradecemos, querido Senhor, por poder falar contigo, Senhor, por entrar na tua presença. O Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de falar sobre a sua palavra, Senhor. Quantas pessoas não sabem a respeito do Senhor, não te conhecem realmente, Senhor. Falam o teu nome, aqueles que já ouviram falar de ti, aqueles que sabem algumas histórias a respeito da Bíblia, aqueles que ouvem os pastores, padres ou qualquer outra pessoa que ensine sobre a palavra de Deus, mas não que conhece o Senhor pessoalmente, Pai. E nós somos privilegiados, Pai, por te conhecer pessoalmente, por saber realmente quem é o Senhor, por poder tocar na tua palavra, Senhor. E nós não somos dignos disso, mas nós agradecemos porque o Senhor é muito misericordioso. Amém. Por isso nós pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a ser mais dignos de tocar na tua palavra, Senhor, de pronunciar o teu nome, a sermos mais dignos, Senhor, de efetuar as obras do Senhor, a continuar vivendo nessa terra, Senhor, mostrando quem é o Senhor. Então nos ajude hoje nesse assunto tão primordial, que nós vamos falar sobre quem é o Senhor, para que o seu Espírito veio aqui nessa terra e nos dê graça, Senhor, para falar a respeito disso, que as pessoas que vão assistir isso, que vão ouvir sobre essa palavra, que isso possa penetrar nos seus corações, Senhor, que isso possa ficar lá dentro, Senhor, e que o Senhor possa dar a revelação correta, Senhor, regar com a tua palavra e colocar o entendimento necessário, Senhor, preciso, para que eles entendam tudo que será dito. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos começar falando sobre mais um tópico sobre o para que foi dado o Espírito Santo. E o primeiro tópico que a gente queria trazer hoje é sobre a questão de que o Espírito Santo nos foi dado para que nós tivéssemos uma verdadeira conversão, para que os velhos hábitos eles fossem deixados para trás. E para começar a falar sobre o nosso primeiro tópico, nós vamos ler na mensagem Para que foi dado o Espírito Santo, no parágrafo 107 e 108, onde o irmão Breno fala assim: você diz, eu não posso fazê-lo. Eu simplesmente não posso fazê-lo. Claro que você pode. Porém, o Espírito Santo veio para este propósito. Foi para isso que ele veio. Ele veio para tirar isso de você. Todos aqueles velhos hábitos e coisas que você está fazendo. Aquele velho sarcasmo lá atrás, te separando, dizendo: bendito seja Deus, eu sou metodista. Eu não tenho nada a ver com aqueles velhos santos roladores. O Espírito Santo veio para tirar aquilo de você. Sou um batista, sou presbiteriano. Eu não iria àquele pequeno e velho grupo de santos roladores. O Espírito Santo veio para tirar toda aquela formalidade de você. É para isso que ele existe. Ele te lava no sangue, te passa. Foi para isso que ele veio. Veio para te consertar. Você diz, endireitar os lugares tortuosos. Foi para isso que ele veio. Para consertar, abaixar os lugares altos. Fazer com que todos os montes se pareçam como se estivessem saltando como pequenos carneiros e todas as folhas batendo palmas para você. Os pássaros cantarão diferente e os sinos da alegria tocando. Não há nenhuma desculpa. Foi para isso que ele veio. Este é o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo. Para que então você fizesse todas essas coisas. Para que você trabalhasse, andasse segundo ele. Então aqui a gente está vendo que o irmão Breno está mostrando, ele está falando pra gente que o Espírito Santo em nós, ele vem para que esses velhos hábitos, esses antigos hábitos que nós tínhamos de prática, exato, de ter determinadas práticas que convinham antes, né, que nós tínhamos antes quando éramos participantes, né, das ações do mundo. O Espírito Santo em nós, ele faz com que todas essas atitudes, elas deixem de existir. E não só as atitudes, como também as vontades, né? Porque não basta você parar de fazer algo
mas ainda ter a vontade daquilo dentro de você. Esse é um ponto crítico, né? Porque muitas vezes a gente, dentro da igreja, né, pessoas que já creem na palavra de Deus, né, que sabe que, por exemplo, beber errado, fumar errado, e que está lutando contra isso, né? A pessoa não faz mais isso, mas a pessoa ainda tem um desejo de fazer, né? Então, o Espírito Santo é um fogo que esteriliza o copo, né? Ele tira todo o resquício do pecado, né? Sim. De tal forma que você não tem mais esse desejo, né? De fazer as coisas velhas, as coisas antigas. Por isso que nós não conseguimos produzir a vida cristã por nós mesmos, porque realmente nós nascemos em pecado com esses desejos dentro. É exatamente aquilo que a gente estava conversando antes. Aquele sangue de bodes, né, os sacrifícios antigos, eles não podiam causar algo interior nas pessoas. Aquilo era representativo. Então só fazia como se fosse uma cobertura, uma capa para o pecado deles quando eles queimavam aqueles sacrifícios. Mas o pecado ainda estava ali. Isso, o pecado ainda estava ali. O cordeiro hoje, ele não precisa ser mais morto. Porque o grande cordeiro, aquele que veio desde antes da fundação do mundo, que era um cordeiro, um sacrifício humano, ele foi feito na cruz. Então hoje não é mais necessário aquele sacrifício de ovelhas, cabras, bois, pombas e etc. Então não precisa mais disso. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito por nós, a expiação. E como ele era um ser humano, então ele passou por todas as tentações e ele foi encontrado sem pecado. Então hoje ele é a pessoa que nos purga pelo lado de dentro. Então a cobertura que era feita pelo lado de fora, agora ela é feita pelo lado de dentro. Então, como era feita pelo lado de fora, eles não tinham o desejo de olha, vou mudar de vida, eu fiz isso, mas eu me arrependi. Não, eles simplesmente faziam e amanhã cometiam uma coisa de novo, e eles já separavam inclusive um boi ali, alguma coisa para fazer amanhã, porque sabia que tinha pecado, então tinha que fazer um novo sacrifício. Tanto que a cada ano eles tinham que novamente oferecer o sacrifício, porque aquele pecado, eles iam lá, ofereciam aquele sacrifício por aquele pecado, e no ano seguinte eles voltavam ali, porque aquele desejo não tinha saído, eles cometeram de novo aquele pecado. Exatamente. E é exatamente esse o ponto. O Espírito Santo, ele vem para tirar essas velhas atitudes, e com isso, não só as atitudes, você não só para de praticar, mas não tem mais desejo por aquilo. Não é algo que você tem que evitar de pensar, evitar de coisas desse tipo, porque já não te atrai mais. O Espírito Santo queimou por completo, né, como a gente falou, esterilizou aquilo ali, então já não tem mais resquício nenhum daquele pecado. Sim, só voltando um pouquinho para complementar a resposta do Ju, sobre o processo de limpeza, né, porque o profeta mostra assim, quando a gente é justificado, todos os nossos pecados estão perdoados, mas são os pecados passados. Todos os pecados, até este momento que eu recebi a mensagem, que eu criei na palavra de Deus, estão apagados diante de Deus. Agora tem os pecados futuros. É um marco, né? Isso, a nossa vida é um caminho. No meio do nosso caminho nós fizemos um conserto. Daquele ponto para trás tudo está perdoado. Exatamente. Mas daquele ponto para frente você vai ter que lutar para conseguir caminhando. Exatamente. Né? Então o paralelo disso perfeito é o paralelo do copo, né? Porque assim o copo, quando você pega ele do lixo lá, ele está sujo, né? Você lava ele, mas assim enquanto você vai usando o copo, ele se suja de novo. Então assim precisa lavar de novo, né? Precisa lavar com água e com sabão de novo para lavar o copo. Então lá no passado, né, eles ofereciam esse sacrifício e tudo mais, mas hoje a gente, como é que você se limpa diante de Deus quando você peca? Você ora, você pede perdão para Deus, né? Então eu mesmo, eu acho que todo cristão deve ter esse sentimento, né? Quando você faz algo que está errado, você sente aquela condenação no fundo. Sim. Só quando você for orar mesmo, você pede perdão para Deus, você sente um alívio dentro do seu coração. Então aquilo lá tirou realmente aquela sujeira dentro de você. Aqui é importante não deixar com que essa voz se cale, né? Insista em oração até que aquilo saia de você. Sim, é porque é uma luz vermelha, né? Como uma luz vermelha. A luz que ela tá ali, ela tá piscando. Essa luz de Deus é como um sinal. E aí quando nós fazemos aquilo, nós desobedecemos um sinal que Deus deu. Então Deus ele vai mostrando aquele sinal até que uma hora essa luz se apaga. Então é importante que nós demos ouvido a esse sentimento de, não sei se é culpa a palavra correta, mas Deus não se agradou com aquilo e você sentiu, remorso, né? Por ter sensibilidade ao Espírito Santo, você sentiu, né? A gente chama de remorso, mas é que tipo assim, a gente sentiu que o Espírito Santo não se agradou daquilo, né? Aquilo entristeceu o Espírito Santo. Ele tá te mostrando, né? Aquilo. Exato. Só que o Espírito Santo ele vai dando sinal de que aquilo tá errado. Se a gente continua insistindo naquilo, tem uma hora que essa luz ela apaga.
ela para de dar esse sinal. E aí uma coisa que antes te doía tanto fazer, hoje você faz com naturalidade. Já não é algo que te dói, né? Então, isso inclusive é um sinal de hábito, que você realmente se afastou exato, de Deus, né? Você o hábito das coisas erradas nos faz parar de refletir sobre aquilo. Então, a primeira vez que você brigou com alguém e falou uma palavra que magoou aquela pessoa, você se sentiu tão mal. E aí, um exemplo natural, né? E aí, você começa a perceber que depois, na segunda vez, já não doeu tanto como na primeira. E se você continua insistindo naquela prática, vai chegar uma hora que você vai cometer aquela prática e não vai mais te acusar. É igual aquela história que o profeta conta, né? Daquele senhor, né? Que ficou rico, né, encontrou ouro em algum lugar, ele tinha um cachorro, né? Com ele. E ele foi tentar dormir falando assim, nossa, amanhã eu vou ficar rico, vou vender isso daí. O cachorro ficou alertando ele que tinha um homem atrás dele para tentar matá-lo. O cachorro ficava latindo. Ficava latindo. Ele matou o cachorro. Ele já tinha aquele cachorro fazia tempo. Sim, né? Exatamente. Então, quando ele matou o cachorro, né, ele não tinha mais ninguém para alertar ele, aí foi aí que ele caiu. O ladrão invadiu a casa dele e ele morreu. Né? Então, é exatamente a simbologia, né, trazendo para o lado espiritual, seria que é ruim fazer uma comparação de um cão com o Espírito Santo, mas esse sentido de aviso. Esse cão avisava aquele homem do perigo. O Espírito Santo, ele vai nos alertando que essa atitude está te levando para um caminho errado, no qual o final é um abismo. E nós vamos silenciando, assim como aquele dono matou aquele cachorro porque já não aguentava mais ouvir aquele aviso. Muitas pessoas, elas silenciam o Espírito Santo. É como se elas dissessem, eu não quero ouvir o que o Senhor está me dizendo, Senhor. Isso. Deus, eu não quero ouvir que o Senhor está me dizendo que isso é errado, eu vou continuar praticando isso. E tem uma hora que Deus para de falar. O Espírito Santo, ele é sensível. Só que, né? Por que ele entra em nós hoje? Voltando por causa daquele sacrifício. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, né? Depois, quando Jesus ele morreu na cruz, então saiu o Espírito Santo e hoje ele pôde entrar em nós, para nos limpar, para mostrar para nós, para essa luz ela poder acontecer. Senão a gente ia fazer algo de errado e não ia ter culpa nenhuma, que é o que acontecia antes que a gente estava falando. Porque o irmão Branham explica que o espírito dos animais que morria não podia entrar nas pessoas, não podia limpar as pessoas. Não podia voltar sobre o adorador. Isso, não tinha como aquele sacrifício voltar sobre ele e purgá-lo. Agora, quando veio o sacrifício de Jesus sobre nós, aí agora sim ele pode nos avisar se a gente faz alguma coisa errada. Ele pode falar, olha, você não falou bem com o seu irmão, você não falou bem com a sua mãe, você fez algo que não deveria, você roubou alguma coisa de alguém, devolva aquilo lá. E assim por diante, né? Não coloque isso na sua boca, não fume, não beba, prostitua e assim por diante, né? Mas sobre a comparação do Espírito Santo com o cão, o irmão Branham ele fala daquela vez onde o carro daquela pessoa foi roubado. E aí, daquele irmão que viajou tantos quilômetros para chegar no culto, aí o que aconteceu? Esse irmão chegou no irmão Branham depois do culto e falou, esse irmão Branham, meu carro foi roubado. O irmão Branham falou, vamos fazer uma oração então. Aí ele fez uma oração e aquele mesmo ladrão que estava lá, já estava muitos quilômetros à frente, ele disse que o Espírito Santo ele foi como um cão de caça. E ele foi lá e buscou o carro e trouxe o carro de volta onde estava estacionado. Então, na verdade, o próprio irmão Branham faz essa comparação com o Espírito Santo. Então, como eu disse, o Espírito Santo nos foi dado para que ele trouxesse uma conversão. E uma conversão seria não ter mais aqueles velhos hábitos. E com isso, não ter mais desejo de ter os velhos hábitos. A palavra conversão significa trocar de direção. Exatamente. Recalcular a rota. Exatamente, recalcular a rota. Essa é a questão. E aí eu queria convidar vocês para ler comigo em Lucas 22, versículo 31 e 32. Está escrito assim. Disse também o Senhor, Simão, 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 eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, essa leitura sempre me chamou a atenção, porque a gente pensa, né? Pedro era um dos discípulos de Jesus que sempre estava ali. Sempre estava ali com Jesus Cristo. Ele andou o ministério de Jesus inteiro. Né? Exatamente. Pedro realizou, juntamente de Jesus, milagres. Ele viu todos os milagres de Jesus. Ele quis andar na água, né? Exato. Ele teve a fé quando ele viu Jesus vindo sobre a água. Ele foi aquele que recebeu inspiração para falar que ele era o Filho do Homem. Exatamente. O Filho de Deus. E mesmo assim, um pouco antes da crucificação, Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, quando você se converter, vai e confirma os teus irmãos. Mas Pedro não era convertido, ele
ele era um discípulo de Jesus, ele tinha as atitudes que Jesus tinha, Jesus era o exemplo Ele dele. tinha deixado a sua profissão de pescador. Exatamente, ele deixou tudo para trás, ele tinha uma vida santa ali, porque Jesus falou para ele, quando você se converter, vai confirmar teus irmãos. Porque a conversão, ela é um estado muito mais profundo do que um conhecimento humano, do que uma visão humana pode falar. Eu olho agora pro Josué, pro irmão Eliseu, e aí eu falo, bom, vocês são convertidos, porque eu vejo o lado exterior. Eu vejo que o Ju tem uma atitude dócil, ele demonstra ser um cristão, o Josué, o Eliseu, só que quem sabe o verdadeiro interior, a verdadeira conversão, é isso que o Espírito Santo, que Jesus quis dizer ali para Pedro. Só Deus ele pode trazer essa conversão. Só o Espírito Santo em nós pode trazer essa conversão. E por mais que Pedro manifestasse obras na carne ali, que as pessoas olhavam e falavam, nossa, ele é um convertido, ele é um bom cristão. Ele não era convertido. Não como a conversão que Deus nos traz, quer dizer. Por isso que Jesus disse, Pedro, quando você se converter, vai confirmar teus irmãos. Porque era necessário que ele tivesse o batismo do Espírito Santo. Né? E aí nós sabemos que quando Jesus ressuscitou, eles foram ali para o cenáculo e ficaram ali até que receberam verdadeiramente. Então, por mais que ele tivesse atributos externos, que você pudesse olhar e falar, ele tem o Espírito Santo, ele é convertido, a verdadeira conversão só Deus pode te dar. Não adianta as opiniões externas, né? Então, é isso que o Espírito Santo, isso é uma das coisas, né? Do para que nos foi dado o Espírito Santo? Para termos uma verdadeira conversão, né? Você pode aqui na Terra ser uma pessoa muito bem vista. Então, você é um verdadeiro cristão para as pessoas te elogiam, você faz caridade, você tem boas atitudes, você trata todo mundo bem. E você pode chegar lá no céu e ser rejeitado como o jovem rico foi. O jovem rico, ele cumpria todos os mandamentos, como ele disse para Jesus. E era verdade, porque Jesus não disse, não, você não faz nenhum deles. Ele realmente fazia os 10 mandamentos, ele cumpria todos. Ele era caridoso, ele era bondoso, ele era amoroso, ele era respeitoso, ele tinha todos aqueles atributos. Ele ia aos cultos e ele era uma pessoa conhecida por todos. As pessoas olhavam e ele pela opinião pública, né, se fosse assim, se eu posso dizer assim, pela opinião pública ele era o verdadeiro cristão. Só que quando ele chegou perante Jesus, e Jesus requereu uma conversão dele, a conversão foi requerida para ele de uma diferente maneira, né? Então é interessante falar disso, porque o Espírito Santo é nos dado para servir, né? É o poder para servir a Deus, né? Note que Jesus Cristo diz assim, que antes de você trabalhar por mim, antes de você me servir, antes de você sair pregando, antes de você ser um pescador de homem, seja convertido primeiro, né? Então mostrando que realmente para nós servirmos a Deus da maneira correta, nós precisamos receber o Espírito Santo e nós sermos convertidos por dentro. Porque imagina se Pedro, por exemplo, não estivesse convertido, talvez ele cortaria de novo a orelha de alguém. Exato. Ficaria irado enquanto ele estivesse pregando. Não sei. Essa questão a gente pode ver como se tivesse todo mundo num mar, à deriva. E aí quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo, a gente sobe num barco em segurança para ir para um destino final. E aí, por estarmos dentro desse barco, aí sim eu posso estender minha mão e resgatar os meus irmãos que estão ali à deriva na água. Se eu não tenho a verdadeira conversão, ou seja, né, metaforicamente dizendo, eu não estou dentro desse barco, como eu posso ajudar alguém? Se eu não tenho conversão, eu estou à deriva também. Como, estando à deriva, eu posso salvar alguém que está à deriva também? Por isso que era necessária a conversão. A conversão traria Pedro para dentro do barco. E só assim ele poderia estender a mão e tirar alguém dali. Porque Né? o Espírito Santo, ele é todas as coisas. O Espírito Santo, ele é amor. O Espírito Santo, ele é mansidão. O Espírito Santo, ele é um ensinador. Então, tudo que ele tem a oferecer, primeiro você tem que ter alguma coisa para dar para alguém. Se você não tiver, como você vai oferecê-lo para alguém? Não tem como. Então, primeiro você tem que ser preenchido. E aí que é outra coisa sobre o que nós estávamos falando. Como é que esse Espírito Santo, ele entra dentro de nós? A ciência descobriu que tem um pequeno buraquinho, uma pequena cavidade dentro do coração, aonde habita a alma, dizem eles. E é ali exatamente a torre de controle, se eu posso dizer assim, né, do Espírito Santo. Ou seja, de Deus sobre nós. É ali onde ele domina. É ali onde ele fala conosco, no nosso coração. É por isso que nós falamos ditados como a boca fala do que o coração está cheio. Por quê? Porque do coração procedem as palavras.
boas ou palavras más. As entranhas do homem não seria, digamos ali, né, abaixo do estômago, ou o intestino. A entranha do homem seria o mais profundo do homem, que é o coração. Ali é onde brotam todos os sentimentos do homem. E é ali onde ele pode falar conosco, é ali onde ele pode nos tirar de situações. E se nós o temos, nós podemos dar para as pessoas, salvar as pessoas, né? Essa conversão, na verdade, é uma conversão da alma, né? Porque o profeta diz que a alma é a natureza do espírito. Na verdade, é uma conversão de natureza, né? É uma coisa que Jesus Cristo tinha convertido água em vinho, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos converte de pecador a filho de Deus, né? Então, é uma conversão na alma, na verdade, uma conversão de natureza. Né? Não é uma conversão no corpo, porque Pedro já tinha uma conversão no corpo, né? Ele já não participava das atitudes que os mundanos tinham. Ele tinha uma vida que, como a gente disse, né? Ele andava com Jesus, então você olhando, você falava, ele é um bom cristão, ele é convertido. Só que a verdadeira conversão é uma conversão da alma. É a conversão da alma que traz o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo que traz a conversão da alma. Isso. Né? E uma das provas que mostra que Pedro não tinha conversão na alma é que nós sabemos que existem 3 tipos de amor. O amor eros, que é o amor erótico entre um casal, que é o amor mais baixo. Tem o amor filéu, que é o amor de um pai para um filho, de um filho para uma mãe. E o amor ágape, que é essa pedra de coroa. E esse amor ele só pode estar dentro de nós quando o Espírito Santo está dentro de nós. Jesus Cristo, nós sabemos que Jesus Cristo pergunta para Pedro, em um episódio bíblico, Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro falou que amava Jesus. E Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E ele disse novamente que amava Jesus. E Jesus perguntou pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? E aí Pedro disse que ele amava Jesus. Essas 3 vezes Pedro se aborreceu, ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Essas 3 vezes que Jesus perguntou para Pedro se ele amava ele, se Pedro amava Jesus, ele não estava ali falando de um amor como eu tenho por vocês. Não era um amor de um pai para filho. O amor que Jesus estava perguntando para Pedro, ele tinha o amor filial para Jesus Cristo, de tanto que ele não deixava ninguém levar embora o seu Senhor. Exato. Né? Tanto que, quando eles estavam no jardim de Getsemane e aquele soldado chegou, o amor filéu foi o que fez com que ele tirasse a espada e arrancasse a orelha daquele soldado. Só que Jesus estava perguntando se ele amava ele no amor ágape, que é o amor perfeito. Que é isso que o Espírito Santo ele traz. Né? E inclusive, Deus, né? inclusive por Jesus ter o amor ágape, cada uma dessas vezes que Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Foi uma vez que ele foi perdoado por negar Jesus. Não sei se os irmãos já tinham feito esse paralelo, mas cada vez que Pedro negou a Jesus, cada uma das 3 vezes, Jesus já tinha perdoado ele naquela atitude de perguntar, Pedro, tu me amas? A verdadeira conversão, ela nos traz o Espírito Santo. Ela converte o nosso coração de volta ao estado original, onde as velhas práticas já não existem mais. E além das velhas práticas não existirem, a vontade de fazê-las já não existe mais. E com isso, o amor ágape pode habitar dentro de nós e nós o manifestamos. Né? A partir desse momento, se vemos alguém machucando, alguém que nós amamos, nós não vamos ter uma atitude agressiva a ponto de querer matar aquela pessoa, porque eu vejo alguém agredindo a minha mãe e eu tenho vontade de matar aquela pessoa porque eu amo, é minha mãe. Só que isso é o amor filéu. Só que o amor ágape dentro de nós nos faz com que nós tenhamos amor para aquela pessoa. Isso transforma toda a situação. Nós sabemos que o irmão Brana entrou um assassino durante um culto e o irmão Brana, por ter o amor ágape, não reagiu àquilo. Ele amou aquele homem. E é por isso que ele tomou o controle da situação. Né? E isso só o Espírito Santo pode trazer, não é algo que nós podemos forçar. Né? Então, esse foi o tópico que nós trabalhamos no nosso vídeo de hoje, que é: para que nos foi dado o Espírito Santo? Para nos trazer uma verdadeira conversão. Que tipo de conversão? Uma conversão que alguém pode olhar para você e falar, nossa, você é convertido? Não. Esse tipo de conversão você pode adquirir através da justificação e da santificação. Você tem uma vida santa, você tem atitudes que aos olhos humanos são santas. Mas a verdadeira conversão se trata de um momento em que a intimidade entre alma, você e Deus te mostra aquilo, onde a sua alma está verdadeiramente convertida. Não é algo que alguém pode te dizer, é algo que a sua intimidade com Deus vai te mostrar. E é isso que o Espírito Santo, isso é uma das coisas do para que nos foi dado o Espírito Santo. Para que as pessoas, ao falar com você, elas pudessem ouvir a voz de Jesus dentro de você. Amém. A alma dele é como se fosse um transplante, né? Transplante de alma. A alma dele vem para dentro de você. Então, quando fala é Jesus, quando faz é Jesus, quando abraça é Jesus, quando conversa é Jesus. Então, as pessoas podem mais uma vez
ver Jesus em carne humana. Isso, inclusive, é o sétimo selo, né? Isso, inclusive, é Apocalipse 10, o mistério de Deus. Mas a gente não vai entrar em detalhes agora, porque senão... Exato. A gente vai falar disso, né? Num próximo vídeo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós pedimos para que os irmãos possam compartilhar o vídeo para quem os irmãos conhecem e sabem que vai ser um assunto que vai tocar aquela pessoa, né? Nós sabemos que nós não estamos aqui para projetar homens, estamos aqui projetando o nosso Deus. Então esperamos que todos possam ter sido abençoados e contamos com a presença de cada um em nosso próximo vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe.